sobre a fidelidade, se Deus fazer algo na minha vida, ele é fiel. Se ele não fizer, então ele não é fiel, né? Então nós temos essa, entre aspas, né, essa maneira de entender a fidelidade de Deus, muitas vezes, né? Então, o que eu quero dizer hoje sobre fidelidade, que nem só que quando ele cumpre ou não cumpre aquilo que ele prometeu, né, ele deixa de ser fiel. É claro que se realmente Deus prometeu algo a você, ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele realmente, se foi Deus realmente que prometeu a sua vida, ele vai cumprir. Eu sei que tem muitas pessoas hoje que estão dentro da casa de Deus, que vão à igreja, esperando que uma promessa se cumpra, porque foi lançada há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, e essa promessa ainda não se cumpriu. Talvez você fique balançada, será que Deus vai cumprir? Será que Deus é fiel para fazer? Será que Deus vai fazer? Então coloca tantas perguntas na nossa mente, na nossa cabeça, que começamos a balançar um pouco na fé. Então hoje eu quero falar só 4 tópicos só. Se a gente for falar sobre fidelidade de Deus, a gente fica aqui a noite inteira. Então eu quero colocar aqui 4 tópicos, tá bom? Você pode abrir sua Bíblia em Deuteronômio 32, versículo 4. Tá? Deuteronômio 32, versículo 4. Vou dar um tempinho para você abrir aí, para você ir acompanhando. Deuteronômio 32, versículo 4. Na versão NVI está assim: Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Só permitir o pessoal aqui. Então, nesse estudo, eu comecei lendo aqui que ele é fiel em todo o tempo. A Bíblia nos menciona isso. Em todo o tempo a Bíblia fala que Deus é fiel em todo o tempo. Essa passagem enfatiza que Deus é justo, que todos os seus caminhos são justos. Isso significa que tudo que Deus faz é certo e justo, e que a sua justiça é perfeita. É importante lembrar que mesmo quando não entendemos por que algo está acontecendo, podemos confiar em Deus, está agindo com justiça. Então nós muitas vezes esperamos que algo aconteça, esperamos que a promessa do Senhor se cumpra na nossa vida, esperamos que Deus faça algo, mas ainda não aconteceu. Talvez hoje você acordou de manhã, você falou assim: Deus, que foram feitas as suas promessas, né? Igual o Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar, que não é lugar de malhar o trigo, né? Lagar, você sabe que lagar é onde se prensa a uva, é onde se faz o azeite. Ele estava fazendo algo que não era para ser feito no lagar. Um anjo apareceu para Gideão e falou: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí você pensa, nome brabo, nervoso, mas se Deus é contigo, se Deus é comigo, o que foram feitas então das suas promessas? Cadê as promessas de Deus que foram feitas ao meu povo? Então, nós caminhamos dessa forma que esperamos a promessa de Deus, mas ela ainda não se cumpriu. Então, aí começamos a entender que, entre aspas, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Sim, e se Deus não cumprir? Então ele não é fiel? Ele sempre é fiel, sempre será fiel. A passagem enfatiza que Deus é justo em todos os seus caminhos e que a sua justiça é perfeita. Quando buscamos a justiça de Deus, Ele nos abençoará e recompensará. Podemos confiar nele e fazer o que é certo e justo. A promessa ela pode demorar a se cumprir. Queremos que a promessa do Senhor se cumpra amanhã. Ele prometeu hoje, não, então ele tem que cumprir amanhã porque ele prometeu. Não é bem assim. Ele prometeu o que ele vai fazer.
Mas existe um tempo para isso. Existe um processo para isso, né? Aí você começa a balançar, fala, mas e a fidelidade de Deus? Ela está em todo o tempo. Todo o tempo ele é fiel. Volto a repetir, ele só porque ainda não aconteceu na sua vida, não é porque ele deixou de ser fiel. Só porque as coisas ainda não aconteceram na sua vida, ele deixou a fidelidade dele. Não, ele sempre é fiel em todo o tempo. Todo o tempo ele é fiel. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se Deus está fazendo algo ou que ele não cumpriu na sua vida, é porque ele está sendo justo naquilo que ele está preparando para você. Porque a medida do Senhor é recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a medida de Deus. Na nossa mente humana, achamos que Deus tem limitações, e Deus não tem limitações. O que Deus promete, o que Deus faz, é ilimitado na nossa mente. Talvez queremos só algo, não, eu quero só isso aqui, eu quero uma casinha no fundinho de quintal. Não, Deus não promete uma casinha no fundo do quintal. O que Deus promete é uma terra que mana leite e mel. É essa a promessa de Deus. As promessas de Deus são baseadas assim, a terra que mana leite e mel. Então você tem que tomar posse. Mas é agora, quando que isso vai acontecer? Calma que esse tempo vai chegar. Mas entenda uma coisa, ele é fiel em todo o tempo. Todo o tempo ele é fiel. O Senhor é bom em todo o tempo. Ele é fiel em todo o tempo. Tá? Então vamos no segundo tópico então. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Abre sua Bíblia em Números 23, 19. O pessoal que está chegando agora, eu estou falando sobre fidelidade, tá? Sobre a fidelidade de Deus. Fazer um resumo rápido do que eu disse até agora, que muitas vezes deixamos de acreditar na fidelidade de Deus porque a promessa que ele fez na sua vida ainda não aconteceu. A promessa que ele fez há muitos anos atrás ainda não aconteceu. Então deixamos muitas vezes balançado por isso. Achamos que Deus é fiel com um e com o outro, mas com você mesmo Deus deixa a fidelidade dele de lado. E não é bem assim, tá? Então estamos no segundo tópico. Abra sua Bíblia em Números 23, 19. Acabei de falar agora há pouco e vou repetir. Números 23, 19 está assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Essa é a pergunta que ele faz para você hoje. Alguma vez Deus deixou de cumprir alguma promessa na sua vida? Ah, Jonas, ainda a promessa não se cumpriu, mas ela vai se cumprir. Mas e por que ainda não se cumpriu? Porque ainda não é o tempo. O tempo nosso não é o tempo de Deus. Eu sei que é difícil você ouvir isso. É complicado você escutar algo dessa forma. Entendeu? Eu sei que é bem difícil, porque quando a gente espera uma promessa de Deus, uma providência de Deus, a gente quer que aconteça logo. E não é bem assim. Infelizmente não é assim. Então existe um processo para isso. Mas se Deus se arrepender, será que ele pode se arrepender? Né? 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, ele não fará? Aí tem pessoas que pode chegar em você e falar assim: ah, mas na Bíblia tem que Deus se arrependeu, né? Ah, tem lá na Bíblia, Deus se arrependeu. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra. Gênesis 6, 6 e 7. Né? Lá em Gênesis 6, 6 e 7 está lá. E Deus se arrependeu. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra. Então se arrependeu o Senhor o mal que dissera havia de fazer ao povo. Êxodo 12, 14. Ah, mas Jonas, está aí, se arrependeu. E agora? Como é que faz? Deus se arrependeu e o que a gente tem que fazer, né? Essa questão desse arrependimento aí, né? Esse arrependimento não é no sentido de
de você, como nós dizemos assim, eu me arrependi de ter feito isso, né? Eu me arrependi de ter, né, de ter feito algo, eu me arrependi de ter feito isso. Não é nesse sentido o arrependimento. Esse arrependimento que quer dizer que Deus, ele se entristeceu com aquilo que ele fez. Ele ficou muito triste com aquilo, né? Soa mais ou menos nesse sentido, né? Soa nesse sentido aí. Então as pessoas lêem muito ao pé da letra, mas está escrito assim, mas as pessoas não vão procurar exatamente se é isso, porque na língua portuguesa tem muitos erros. A Bíblia, querendo ou não, ela tem alguns detalhes que passam desapercebidos. Então, para colocar numa palavra que faça mais sentido, né? Eles colocaram dessa forma, Deus se arrependeu, né? Então, não é bem assim, esse se arrependeu, tá? Não é bem dessa forma que a gente possa entender que está escrito assim, arrependeu, Deus se arrependeu daquilo que tem feito. Em qualquer estudo, precisamos primeiro olhar o contexto, né? Em Números 23:19 é uma afirmação de fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, né? Nós já lemos aqui, e Deus, ele faz isso, ele vai cumprir as promessas. Foi impossível para Balaão amaldiçoar os israelitas, porque Deus tinha abençoado e lhes prometido prosperidade. Cada vez que tentou amaldiçoá-lo, Deus transformou suas palavras em mais bênçãos. Deus nunca mente, Deus nunca quebra promessas. Paulo afirmou que a sua confiança na fidelidade de Deus é fiel a esta palavra, que já morremos com Ele, também viveremos com Ele, e se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se negarmos, Ele, por sua vez, Ele nos negará, e se somos infiéis, Ele permanece infiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Ou seja, se você negar a Deus, Ele vai te negar. Se você sempre for fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você. Nós queremos cobrar algo de Deus, né, sendo que nós mesmos não fazemos por onde. Queremos cobrar da fidelidade de Deus, e você está sendo fiel com Deus? Você está fazendo por onde que Deus seja fiel com você? Então a gente tem que olhamos só um lado da moeda, esquecemos de olhar o outro lado da moeda. Deixamos de lado só, não, porque eu preciso ou necessito. Ok, Deus sabe que você precisa, que você necessita. Porém, o que você está fazendo? Qual que é a parte que você está fazendo? Você está sendo fiel com Ele? Você está sendo fiel em todo o tempo com Ele? Você está buscando? Você está fazendo por onde que Deus olhe para você? Não, Ele está sendo fiel e eu vou ser fiel com Ele. Uma das explicações mais clara é encontrada em Jeremias 18, 1, 10. Abra sua Bíblia em Jeremias. Livro de Jeremias 18, 1, 10. Você que entrou depois, vou repetir de novo, estou falando sobre fidelidade, tá? Sobre fidelidade de Deus. Jeremias 18, 10. 18, 1, 10. Do 1 ao 10. Então, como eu disse, o que você faz, Deus vai fazer. Se você não fazer, provavelmente Deus vai entardecer aquilo que você precisa. Em Jeremias 18, 1, 10 está assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que ele pareceu bem aos olhos do oleiro a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo:
Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós a minha mão, ó casa de Israel. No momento que falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra qual falar e converter a sua maldade, também eu me arrependerei do que o mal que pensava lhe fazer. No momento em que falar uma nação de um reino para edificar e para plantar, se fizer mal diante aos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado e que faria. Ou seja, se você fazer e você agradar a Deus o que Ele está falando para você fazer, está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas se Deus fala, faz isso, você faz aquilo, aí, meu querido, aí você está querendo uma queda de braço com Deus. E como lemos anteriormente, Deus ele é justo. Não é porque Ele fez uma promessa, Ele vai ter que cumprir com você, fazendo as coisas tudo pela metade, fazendo as coisas do jeito que você quer, da forma que você quer, da hora que você quer e da maneira que você quer. E não é bem assim as coisas que funcionam. Nós estamos muito acostumados a conhecer um Deus misericordioso, mas esquecemos de entender que existe um Deus justo. Esquecemos de entender que existe um Deus fiel e justo, que Ele vai fazer aquilo conforme o que você faz. Se você não fizer, Ele não vai fazer. Ah, se fizer eu faço, se Ele não fizer eu faço. Então tá tudo certo, irmão. Tá tudo tranquilo. Faz parte do processo. Não quer? Então depois você não reclama mais tarde. Infelizmente, essa é a verdade, né? Eu poderia vir falar que não, Deus é fiel, Ele vai cumprir. Tá, mas e aí? Como é que você está? Entendeu? Como é que está a situação? Como é que está a sua vida? Como é que você está a sua vida com Deus? Né? Está fazendo por onde? Está orando? Está buscando? Está pedindo? O que você está fazendo? Entendeu? E aí? Você está fazendo mesmo que Deus falou? Ah, não estou fazendo então, irmãozão. Sinto muito. Entendeu? Na hora que você resolver começar a fazer o que Deus pediu, aí a história muda do seu lado. Como eu disse anteriormente, é muito fácil a gente cobrar de Deus a sua fidelidade. É muito fácil a gente cobrar de Deus e falar, não, mas o Senhor falou, o Senhor tem que cumprir. Ele vai cumprir. Porém, não é da forma que você acha que tem que cumprir. Né? Não é da forma que você acha que Ele vai cumprir, levar das coisas tudo, né, mal feita, tudo isso, tudo. Não é assim. Ele vai cumprir sim, a partir do momento que você começar a andar pelo caminho que tem que andar. É claro que você é ser humano, é claro que você vai ter seus momentos de falha, seus momentos de crise, vai ter seus momentos. Você é ser humano, você não é perfeito, você não é mulher de aço, nem homem de aço, entendeu? Porque os embates vêm, que nós já vamos falar daqui a pouquinho, né? A vida é assim. Na vida do crente nem sempre são morangos, né? De vez em quando tem umas frutas meio azedas, tem uns limão pelo caminho. Então é assim. Os planos de Deus para abençoar ou destruir são condicionais. Se uma nação que está sendo abençoada se volta para o pecado, Deus irá condená-la e ser destruída. Se o povo desobediente se converte ao Senhor, Ele poupará da destruição. Isto não é vacilação por parte de Deus, Ele está simplesmente sendo fiel e justo ao seu caráter. Ou seja, Jonas foi lá, pregou, né? Agora eu vou sentar aqui na minha cadeirinha diária, tomar o meu energético e só ver agora a coisa pegar fogo. E Deus não fez isso. Porque naquele dia o povo se arrependeu. Deus ainda deu uma chance, e como Ele dá a chance para a gente todos os dias da nossa vida. Toda vez que você levanta de manhã, você olha para o céu, você abre os seus olhos de manhã, é mais uma chance que Deus está te dando. É mais uma chance que Deus está te dando para você fazer aquilo que Ele quer que você faça. Hoje é um presente, amanhã é uma dádiva. Ontem foi passado. Então, se Deus está te dando um presente, todo dia Ele te dá um presente. Todos os dias. Quando você abre os seus olhos, você levanta para trabalhar.
Ah, eu não estou trabalhando, estou desempregado, eu estou sem trabalho, mas você está faltando de comer? Você está morando debaixo da ponte? Está faltando algo na sua vida? Você tem o que vestir? Você tem o que comer? Então simplesmente agradeça, por mais que esteja difícil, agradeça. Porque a porta irá se abrir. E Deus vai ser justo em abrir uma porta para você, uma porta que seja uma porta abençoada. Então, simplesmente agradeça, porque Ele está sendo fiel na sua vida, não está deixando de faltar nada para você. Ah, já está acabando, mas acabou? Não acabou, não acabou. Proteção fiel, vamos lá para o terceiro. Proteção fiel. Segundo Tessalonicenses 3:3. Segundo Tessalonicenses 3:3. Mas o Senhor é fiel. Ele nos fortalecerá e os guardará do maligno. Em meio às adversidades e tentações da vida, muitas vezes nos sentimos fracos e vulneráveis, né? É normal. Acabei de falar anteriormente aí. É normal. É normal muitas vezes você desanimar. É normal muitas vezes você se enfraquecer. Você não ter vontade de nada. Você não ter vontade de cultuar, né? Você não ter vontade de estar ali participando de algo, né? O que é feito lá na igreja, de algum evento que é feito. Porque isso é normal da nossa vida. O diabo ele está ao nosso derredor rangendo os dentes para poder nos destruir. Isso é fato, tá? Eu sempre falo que o diabo ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Se ele puder arrebentar com você, ele vai te arrebentar com você sem pensar duas vezes. Mas Deus está te guardando você em todo o tempo. Aquele quase eu fui atropelado, quase aconteceu isso, é Deus te guardando. Aquele é a hora que você perdeu, aquele momento que você se atrasou, aquela coisa que deu tudo errado, que era para você ter ido, é Deus te guardando. Se você sabe, essa última tragédia que teve agora, do avião que caiu lá em São Paulo, no estado de São Paulo lá, se eu não me engano. Quantas pessoas perderam o voo? Quantas pessoas deixou de pegar o voo aquele dia e ficou bravo, brigou, fez o escarcéu todo, e quando o voo caiu, qual que foi o pensamento dessas pessoas? Entendeu? Então tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que é para nossa ruína, e não é assim. Nem tudo é para nossa ruína, nem tudo aconteceu para arrebentar com você ou para você. Não. Tem coisas que acontecem na nossa vida porque é Deus guardando, por mais que seja o mais ruim que seja, é Deus nos guardando. É nesse momento que a promessa divina de proteção contra o mal pode nos trazer conforto e esperança. Apesar das dificuldades e tentações, o Senhor é fiel e os fortalecerá e os guardará do maligno. Essa promessa é uma fonte de consolo e encorajamento para todos os cristãos que enfrentam lutas espirituais. Em todo o tempo você está em uma luta espiritual. Em todo o tempo você é uma briga espiritual que você não tem ideia. Você não tem ideia. Isso tanto afeta como espiritualmente, como fisicamente também. Você observa que quando você começa, eu vou começar a fazer uma campanha de oração 3 horas da madrugada. Ah, irmãozinho. É como você pegasse uma vara e começasse a cutucar um vespeiro, porque as coisas já começam a se levantar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no dia a dia, entendeu? E eu tenho certeza que muita gente que está me ouvindo aqui passou por isso. Eu tenho certeza que pessoas que começaram, não, vou fazer uma campanha de oração, pronto. Aí você acha que o diabo quer que você ore? Você acha que o inimigo quer que você faça alguma coisa? Claro que ele não quer. Ele quer que você desista,
ele vai fazer embates, ele vai fazer você perder sua fé, ele vai fazer você brigar, você, né, até muitas vezes na hora da raiva xingar ou falar alguma coisa. Ah, irmão, eu sou crente, eu não xingo, irmão, me perdoa, né? Pra cima de mim, não. De vez em quando é perigoso você soltar umas palavrinhas aí e falar, oh Deus, me perdoa, mas de vez em quando solta, porque você é ser humano, você não é perfeito, você não é o crente que tem uma auréola na cabeça e não é a quarta pessoa da Trindade também. Então, convenhamos que, né, de vez em quando, na hora da raiva, que dá vontade de pegar uns pelo pescoço, é claro que dá, isso é normal, né? É normal, mas não. Eu sou o Todo-Poderoso. Não, você é um ser humano, é dado ao fracasso e que você pode pecar em todo tempo. Então isso acontece, ele vai fazer isso todo o tempo. Ele vai usar seu marido, ele vai usar sua esposa, ele vai usar seu filho, ele vai usar sua filha, vai usar o seu patrão, vai usar quem ele puder usar, ele vai usar para te arrebentar. Ele vai fazer você perder a sua comunhão. Ele vai fazer. Mas Deus está ali todo o tempo para te guardar. Deus está ali todo o tempo para você entender que você não é o super-homem ou a Mulher Maravilha e que você está primeiro, que você tem que se alinhar com Deus. Mas o que significa essa promessa? Primeiro, ela nos lembra da fidelidade de Deus. Em todo o tempo ele é fiel, como eu disse no começo, em todo o tempo ele é fiel. Ele não nos abandona em meio às dificuldades. Ah, Deus nos abandona em meio à dificuldade. Então, por que eu estou passando dificuldade? O fato de você estar passando dificuldade não é o fato que Deus te deixou. Ele está sempre ao seu lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Né? Você gosta do Salmo 23? Pronto, mas ele sempre está pronto, ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar. Segundo ela, eles nos dá a certeza que Deus é mais forte que o maligno. Embora enfrentemos tentações e ataques do inimigo, podemos confiar em Deus e é capaz de nos proteger e nos fortalecer. Essa promessa também nos desafia a confiar em Deus e buscar ajuda. Né? Então, você sempre tem que estar orando, você sempre está se revestindo, sempre tem que estar ali, firme com Deus. É difícil. Eu sei exatamente o que você está pensando. É muito difícil, é claro que é. Mas Deus não disse que seria fácil. Não podemos enfrentar as lutas da vida sozinhos, mas precisamos das forças e proteção divina. Devemos orar, ler a Bíblia, buscar comunhão com os outros cristãos e seguir os ensinamentos de Jesus para vivermos uma vida plena e segura. Essa questão de ler a Bíblia, a gente vê muitas pessoas assim, não lê, entendeu? Você vai lá, você escuta uma palavra e você simplesmente confia naquela palavra que está sendo ministrada. Você pensa na sua cabeça, não, aquela palavra foi ministrada porque o irmão leu a Bíblia, porque isso, então não tem o porquê de eu ir lá, né, tá lendo, porque já tá. Não é bem assim. É sempre bom você estar lendo, é sempre bom você estar buscando conhecimento, entendeu? É muito bom isso. O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes a gente nos arrebentamos por falta de conhecimento, não só bíblico, mas como em outras áreas também, entendeu? Como em outras áreas também. Então, se você ter conhecimento é muito bom, é muito bom. Então você tem que ter conhecimento, você tem que ter comunhão, você tem que ser um todo ali, né? Você tem que ser um todo. Então, a fidelidade de Deus, a gente está acostumado só com algo, mas ela vai muito além daquilo que a gente imaginando, muito além disso, tá? E vamos para o quarto tópico, fiel para perdoar. Aqui que nós vamos conversar. 1 João 1,9. Abre aí, 1 João 1,9. Estou falando para vocês que vai ser errado, vocês não acreditam? Mas antes da gente for 1 João 9, deixa aberto aí. Tem
tem um detalhe que eu deixei passar aqui, né? Deixa eu achar aqui. Vai abrindo aí, 1 João 9. Sei que você vai ter dificuldade em abrir. Tá. Mencionei agora há pouco sobre o Salmo 23, né? Eu mencionei sobre o Salmo 23, então eu vou alugar um triplex na sua cabeça. Porque na verdade, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Segundo dizem, né, estudiosos falam que não é nada me faltará, é não me faltará. Segundo estudos falam que não me faltará. Nada, o advérbio, é só uma negativa. Ao invés de ser traduzido por nada, poderia ser pelos indefinidos, não, nunca e jamais. Se não deixasse perplexa a pergunta no ar. Mas, afinal, que exatamente não, nunca, jamais me faltará? As coisas necessárias, a proteção de Deus, Deus mesmo e etc. Mas a comparação com Deuteronômio 2,7 passado e com Deuteronômio 8,9 futuro esclarecem que se referem a coisa nenhuma, portanto, nada. A tradução de Almeida é a melhor, ou seja, como eu falei lá no começo, né, sobre o arrependimento, que não é arrependimento, que na realidade Deus, entre aspas, ele ficou triste com aquilo que ele ia fazer, né, ou que ele fez. Então, o nada é só para ficar um pouco melhor, mas na verdade, segundo dizem estudiosos, não é nada, não me faltará, né? Então, pode te faltar comida, mas Deus não vai te faltar. Pode te faltar tudo, mas Deus sempre vai estar lá. Ah, Jonas, mas se está faltando é porque Deus não está comigo. Quem disse? Quem te falou? Porque na minha Bíblia está lá que quando Jesus, né, estava de um lado do mar, ele falou para os seus discípulos, vai na frente que daqui a pouco eu vou. E de repente começou uma tempestade e todo mundo começou a gritar, desesperado, aquela coisa toda. Mas e no meio da tempestade, você está passando por tempestade, Deus não está comigo. É lógico que ele está todo o tempo. E de repente Jesus apareceu e a tempestade se acalmou. Então, você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Deus sempre vai estar lá em todo o tempo. Tá? Sempre vai estar lá em todo o tempo. Então a tempestade começou ali no barco tudo e Deus estava lá. A passagem que eu falei que aí na frente é quando Deus andou sobre o mar. Jesus andou sobre o mar. Então, de repente começou ali aquela coisa toda, aquele vento todo e Jesus estava no barco aí. E aí? Você está entendendo? Então, Deus sempre está lá, sempre em todo o tempo. E João 1,9, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. João 1,9 oferece uma palavra de esperança para aqueles que sentem distante de Deus. É uma promessa clara que Deus está pronto para nos perdoar e nos purificar de nossos pecados. Desde que assuma a responsabilidade pelos nossos erros, esta promessa é a chave de alcançar a reconciliação com Deus e a restauração da comunhão com Ele. Também é um lembrete que, embora possamos ter de cometer erros e falhas, existe sempre esperança daqueles que buscam o perdão de Deus. O perdão de Deus nos liberta, traz de volta a alegria que podemos, por causa do pecado feito contra nós. No perdão há reconhecimento e que nada acontece sem a permissão de Deus. E que é mesmo verdade que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais que nós erramos, por mais que nós fazemos, Deus sempre nos perdoa. Ele sempre é fiel para nos perdoar em todo o tempo. Diferente de nós, seres humanos, que muitas vezes não perdoamos. Diferente de nós, muitas vezes deixamos de perdoar aquele que veio humildemente
com você, ó, me perdoa, e a gente achando que é o tal, poderoso, não, eu não perdoo. Quem somos nós para não perdoar? Você já experimentou a alegria de se sentir perdoado e perdoar? Como é esse sentimento? Então, por mais que nós falhamos, erramos, Deus, ele é sempre fiel. Sempre fiel. Sempre fiel em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo, ele é fiel em todo o tempo. Então, se ele é fiel para nos perdoar, quem somos nós para nós não perdoar? Quem somos nós para negarmos um perdão a alguém? Agora pensa você, que se você não perdoa, e se Deus também não perdoar você, e aí, como é que faz? Ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Ah, mas não sei o que, isso aí, sempre temos um porquê. Parece que é o fim do mundo, parece que tudo tem que ser ao nosso favor. Já pensou se Jesus pensasse assim? Já pensou se Jesus pensasse assim quando ele carregou aquela cruz pesada lá e o povo, que é o mesmo povo que batia a palma para ele, foi o mesmo povo que depois xingou ele? O mesmo povo que aplaudia, no outro dia, o mesmo povo que estava lá, crucifica-o, mata-o. E se ele pensasse assim? E se ele pensasse dessa forma? Mas não, ele foi fiel. E ele é fiel em todo o tempo para perdoar. Então a fidelidade de Deus, irmãos, ela vai muito além daquilo que imaginamos. A fidelidade de Deus está nos detalhes que muitas vezes deixamos de lado, que deixamos passar desapercebido, tá? Deixamos passar ali desapercebidos enfim, a fidelidade de Deus é muito mais do que a gente pode pensar, do que a gente pode imaginar, tá? Então é isso, gente. Um estudo rápido. Alguém quer falar alguma coisa? Estou todos ouvidos. Algum comentário? Fala comigo. Pode falar, José. Ele não é fiel para cumprir. Só que a gente precisa muito entender o que nós estamos vivendo, porque tem coisas que não depende de Deus. Depende mais de nós do que de Deus. Muito do que nós vivemos não é Deus querendo que você esteja aí, ou Deus querendo que você viva a dificuldade que você está vivendo. Só que muitas das coisas dependem muito mais de nós do que de Deus. E às vezes a gente fica terceirizando a responsabilidade, ou a gente buscando um culpado, um responsável por isso. Eu estava escutando uma pregação e a menina contando o testemunho dela, e ela falando que ela sempre orava, sabe? E pedindo para Deus dar uma casa para ela, passando dificuldade, ela e a família dela, e pedindo uma casa. E a casa não chegava. Mas não é porque a casa não chegava que Deus não estava sendo fiel. O problema é que as pessoas estão esperando, às vezes, a casa chegar. Deus não vai te mandar a casa. Deus, ele vai levantar pessoas, criar um cenário, abrir portas, preparar a circunstância para você ir conquistar a casa. E é aí a fidelidade de Deus. Não deixar faltar absolutamente nada. E isso a gente precisa compreender, porque às vezes a nossa vida está tão parada e a gente está olhando que aquilo que Deus prometeu não vai se cumprir, ou isso e aquilo, mas existe uma parte que depende unicamente de nós. Que não depende somente de Deus. Deus, ele é fiel para cumprir, mas e você?
Mas e a gente? A gente é fiel para cumprir, a gente é fiel para continuar tendo, né, a disciplina de fazer todos os dias. A gente é fiel para continuar plantando. Não, o problema é que às vezes a gente planta hoje para colher diretamente amanhã. Tem coisas que nós vamos plantar hoje e a gente vai colher daqui 5, 10 anos. Mas está plantando. Exatamente. Então é algo que a gente precisa refletir, ter tempo de intimidade com Deus para a gente poder conhecer mais a fundo a nossa Deus. Conhecer um pouco sobre, né? Entender um pouco mais essas coisas, a fidelidade dele sobre nós. Você trouxe aí um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 23, né? Quando ele fala sobre nada faltará. E tem algo muito bacana nesse versículo, porque eu creio que Deus estava se referindo a tudo. Ele nunca ia faltar. Só que também as outras coisas não nos faltaria adversidade, não nos faltaria problema, não nos faltaria situação difícil. Mas ele também não ia faltar, ele estaria lá. Ele estaria lá. E aí, para onde é que nós estamos olhando? Exatamente. O problema é que às vezes a gente acha que a fidelidade de Deus é só se ele fizer aquilo que nós queremos, e não é assim. Exatamente. A fidelidade de Deus, muitas das vezes, é quando ele não faz aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Exatamente. Porque ele é o dono de todas as coisas, ele conhece o futuro, nós não conhecemos. Nós não conhecemos um palmo à nossa frente, nós não sabemos um palmo à nossa frente. E é isso. Amém pela palavra de hoje. Amém. É isso mesmo. O que a Giza colocou aí é verdade mesmo. A gente muitas vezes só olhamos um lado da moeda, esquecemos de olhar o outro lado, né? Colocamos só vemos um lado da balança, né? E esquecemos o outro lado, e não é bem assim, né? Não é bem dessa forma, né? E Deus em todo o tempo, ele tá ali. Eu sempre falo que assim, Deus prometeu me dar um carro, beleza, mas você tem habilitação? Não, eu falo, então, irmão, como é que Deus vai dar algo para você, sendo que você não faz por onde, né? Então, primeiro, Deus vai te dar um carro? Ok, beleza. Mas você tem habilitação? Não. Você vai tirar a habilitação? Também não. Então, também o carro também não vai chegar, porque ele é justo, né? Ele é justo. Então, se você quer o carro, assim, então vai lá, tira a sua habilitação. Tirou? Beleza. Aí depois a conversa muda. Mas enquanto que você não fizer por onde, você não tiver a sua habilitação, Deus não vai cumprir. Assim, não só nisso, mas em todas as promessas, né? Deus, a promessa de Deus vamos dizer assim, que ela, você vai conseguir, eu vou estar contigo, eu vou te ajudar, mas só que também você tem que fazer por onde. Você tem que ser justo. Assim como Deus é justo com você, você vai ter que ser justo com Deus, né? Irmão, tem algo que é tão... eu gosto muito de usar esse exemplo, porque assim, isso vai deixar bem claro como que funciona. Às vezes a gente quando vai orar, e todo mundo faz isso, a gente pede saúde para Deus. A gente pede saúde para Deus. Só que aí, todos os dias você acorda e você não faz absolutamente nada para cuidar daquilo que Deus já te deu. Aí amanhã, você desenvolve uma doença, você desenvolve um monte de coisa, aí cadê a fidelidade de Deus? Mas peraí, você tinha saúde todos os dias. Não cuidou da saúde todos os dias. Deus não entra, não é sobre Deus. Exatamente. A gente não pode tirar a responsabilidade das nossas costas para lançar sobre alguém, terceirizar a responsabilidade. Deus, ele já fez muita coisa por nós. Agora, se você não está cuidando, vai perder. Tudo aquilo que a gente não cuida, não dá valor, a gente vai perder. É assim que funciona. Isso é uma lei no mundo espiritual. Aquilo que se planta, colhe. Se você plantar boa semente, colherá boa semente. Se planta má semente, tu não vai colher nada. Vai colher, né? Então, a gente também tem que olhar para isso, porque a fidelidade de Deus, muitas das vezes, vem antes. Vem antes. Você acorda todos os dias cheio de saúde, mas dia nenhum sai da sua casa para valorizar aquilo que Deus já deu para você. Que é a saúde. Exatamente. É verdade isso aí, né? Se você tem sua saúde, você tem que cuidar dela, de fazer por onde, né? Gente, mais alguém? Falar algo? Tá bom, vamos fazer a oração, vamos encerrar então. Pai, eu te louvo e eu te glorifico por essa palavra, que eu acredito que entrou aos corações, ó Deus. Muito obrigado pela sua fidelidade, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda o Senhor irá fazer.
Eu tenho certeza que as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida, como todos que já estavam aqui, que saíram, que ainda estão aqui. E eu creio nessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima.